rodeando a aldeia, né? Era uma esfera pulsante laranja. Eles falam que essa aqui é a foto mais impressionante de toda a Operação Prato, que é a nave, seria, né? Ou ela fala que eles vão voltar, que tem um chip nela e que ela pertence a eles. Ela fala... E ele falou... Qual fita? A fita? É. Ah, ele viu? Operação Prato. Você tem essa história com a Amazônia também, que você teve lá agora, né? Sim. Há pouco tempo, né? E é mais ou menos o mesmo fenômeno, como que é? Isso entrou na minha vida por uma série de coincidências. Trabalho na Petrobras, né? Então, uma série de coincidências, pessoas lá da minha cadeia de relacionamento me falaram, olha, tem documentos aqui da FUNAI que mostram que teve ataques de OVNIs aqui. A FUNAI documentou tudo isso. E naquele ano, era 2019 para 2020, quase pandemia, eu não estava pesquisando OVNI naquele ano, eu estava acompanhando porque começou a sair notícia em 2017, do Elizondo, do New York Times, então eu comecei a ver aquilo com outros olhos, né? Mas não pesquisava nada. Aí eu falei, você está me sacaneando, é mentira isso, né? Ele falou, não, faz um pedido da lei de acesso à informação, porque aconteceu nessa aldeia, tal, foi assim. Eu falei, vou pedir. Eu falei, achei que não ia vir nada. Veio lá dezenas de documentos da FUNAI, do Ministério Público. Aí veio da FUNAI. Aí eu surtei, né? Porque tava lá, desceu uma nave em forma de cilindro, desceu na aldeia, disparou um feixe de luz, só nas meninas jovens da aldeia. As meninas tiveram vários efeitos fisiológicos. E os indígenas, e tá aparecendo o tempo todo, os indígenas pararam de pescar, porque a hora que eles pescam é 6 da noite, que é quando o sol se cai. O sol cai, as naves vêm. Cara, é bem parecido mesmo com os relatos da Operação Prato. Exatamente. E eu não conhecia nem direito a Operação Prato na época. Fui pesquisar depois que eu fui ver que era exatamente igual o modus operandi. E os indígenas estão em pânico, ninguém consegue mais ter a sua subsistência, porque eles vivem da pesca naquele local, da caça, ninguém quer caçar e pescar. Até que o pessoal lá do Pará fala, né, que pararam de pescar e começaram a comer coisa enlatada, né? Sim, e todo mundo na mesma casa, com os homens com espingarda fazendo ronda, as mulheres e as crianças. O comportamento humano nesses casos é igual. É igualzinho, cara. É idêntico. Que demais. E pedindo ajuda pro governo. Aí Polícia Federal, Forças Armadas e tudo isso. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Entrei em choque, falei, nossa, isso é real mesmo esse troço. E aí pedi mais documentos. Aí é um novelo de lã, né? Você puxa uma linha e vem e começa a vir, né? E aí que é o que os congressistas americanos estão fazendo hoje, né? Comecei a pedir Ministério Público, o Ministério Público pulou para a Polícia Federal e começou a vir e vir. Hoje são mais de 200 páginas de documentos que eu consegui e 20 minutos de vídeo com os depoimentos. A Polícia Federal foi lá, fez os depoimentos com os indígenas, perguntando como é que era aquilo. Os policiais ficaram de plantão para tentar ver OVNIs. Caramba. E isso aconteceu em 2 missões da Polícia Federal. E aí depois que eu fui para a Operação Prato e vi que é exatamente o que aconteceu lá, décadas atrás, em 77. E isso aconteceu em 2014. Você vê que está acontecendo hoje. Mas será que foi constante desde a década de 70 para cá ou parou e voltou agora? Eu creio que esse fenômeno vem em ondas e assim, se a gente puxar, onde é que a gente cai? 2014, Brasil, Acre. Se a gente puxar anos de 2000, 2010, Peru. E se a gente puxar, tem uma linha que você vai seguindo esses casos. Então, para mim, é um fenômeno cíclico, migratório, de alguma pesquisa que está acontecendo nessas populações. Que a pesquisa tem umas coisas diferentes. Por exemplo, lá no Acre, esse feixe que vinha não arrancava a pele, porque lá na Operação Prato era tipo uma biópsia, tinha parte da pele, a carne sendo arrancada. Nesse caso do Acre, a princípio, não. Era só tipo uma leitura, um escaneamento. E não teve ninguém com sequela permanente. Na Operação Prato você teve. Eu visitei pessoas que tiveram um dano cerebral depois que foram atingidas. Caramba. Aí por um efeito colateral ou proposital, a gente não sabe. Para mim é um efeito colateral, talvez. E que elas tiveram um dano permanente e teve uma consequência ali permanente de sequela. Tem lá aquela testemunha famosa, né? A senhora lá, a Silvia, né? A Silvia que foi. Eu fui na casa dela, fui lá. Você chegou a encontrar com ela? Encontrei com a família, conversei, só que você não consegue conversar com ela. Né? Não, você não consegue conversar com ela, porque ela virou tipo uma criança, ela é uma regressão mental. E foi depois dessa situação toda? Ela foi regredindo. Foi que nem aconteceu lá no caso no Ceará também. Uma pessoa também foi afetada da mesma forma, foi regredindo. Caramba. Igualzinho a Silvia. No Ceará e você vê no Pará. Você viu que o governo do Peru falou sobre esses casos, né? E eles especularam que poderia ser alguém tentando assustar o pessoal que estava ali na região pescando, né? Por interesses de garimpeiros. Aí falaram do pessoal de voando de jetpack, né? Tipo... vou chegar lá. A Operação Prato falam disso, né? Das companhias japonesas, né? Que tinham ali, né? Sim, tem uma teoria dessa que tem uma teoria dessa, né? Agora, sim, e a Operação Prato,
o que é mais impressionante é você ter os militares falando que tinham essas naves de diferentes formas e que essas naves saíam do Rio. Do Rio. Sim. Né? Então, assim, aí você começa a ver, pô, o pessoal sempre fala que é estratégia, mas o troço tá saindo do Rio. E você chega no ar que tá saindo do Rio também. Então você vê, será que tem... E aí você chega nos Estados Unidos, tá saindo do mar. Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico entra pelo Rio e chega no Brasil. Será que não tem um fenômeno que tá... Pode até ter vindo de fora, tá? Mas será que não há um fenômeno aqui, uma civilização que tá escondida no mar, realmente existe uma base ali no mar, humana ou não, aí fica a discussão, e que tá usando as águas para poder se camuflar e se movimentar e fazer algum tipo de pesquisa? Então é um outro paradigma, quebra de paradigma, que a gente sempre fica naquela coisa de extraterrestre. Acho que a gente precisa mudar para ver. A gente não sabe a explicação, né? Ninguém sabe a explicação disso. E aí o que acontece, né? 2000, chega no Peru isso, e aí o Peru monta a OIFA, que é o Gabinete de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. E eu conversei com o Julio Chamorro, que foi o coronel que fundou a OIFA. Ele falou, Rony, chegou um ponto que afetou tantas aldeias na selva amazônica peruana, que o Peru teve que dar uma resposta, que foi a criação disso. Os militares tiveram que ficar lá permanentemente com os moradores lá. E teve um dia que eu estava lá, e desceu um disco voador desceu na minha equipe. O clássico. Me ligaram, falaram assim... Julio Chamorro, eu tô aqui dando tiro no disco voador. Aí ele falou assim, tenta filmar. O cara, não, tá aqui. Pra você ver o nível que chegou, entendeu? Entendi. O cara pensar em pegar a câmera e filmar. E isso aconteceu numa linha na selva amazônica peruana inteira. Veio vindo Tilucanas, Pucallpa, várias cidades, e depois chegou no Acre. E se você pegar a linha... Entendi. Tem como se fosse um trajeto ali, né? E até o pessoal entender, assim, o fenômeno aconteceu. Operação Prato foi a operação que o Exército fez lá, que na verdade foi pouquíssimos dias, né? A gente pensa que a Operação Prato é um negócio gigantesco, né? Mas oficialmente falando, ela foram... Finalzinho de 77 para 78. Né? Foram poucos meses. Foram pouquíssimos meses. Foram pouquíssimos meses e tal. E falam que ela começou de um jeito e terminou também meio... De uma forma meio misteriosa, meio... Os fenômenos foram crescendo de intensidade. O Orangel Holanda, que era o comandante, que era na época capitão, ele falava com os militares dele, eu só acredito quando descer a nave. Isso não existe, isso aí é histeria coletiva. Porque ele ia nos postos de saúde, tava todo mundo com marca falando que tinha sido afetado por um disco voador. E ele ficou lá mais de mês e não via nada. Eles faziam vigília e não viam nada. Então ele falava, esse pessoal tem histeria coletiva, mas o sargento falava, mas você não tá vendo a marca? Não, só acredito quando a nave descer. Aí teve o dia que a nave desceu. Que ele fala, não, aí realmente comecei a acreditar. E aí começou a navezinha, passando, descendo, daqui a pouco começou, o último caso que ele participou foi uma bola de futebol americano, que ele fala, que tinha 80 metros de comprimento, e a bola de futebol americano em pé, em cima do rio. E que abriu uma portinha, uma janelinha em cima, que ele não conseguia ver o que era, porque tinha uma luz. E aí, depois desse evento, a operação foi misteriosamente encerrada. Ela foi escalando e parece que falava, já deu, já... E o barqueiro que levava eles para fazer vigília falava que teve no rádio, vinham comunicações, vinha uma espécie de idioma que ninguém entendia. O Holanda foi o que se matou depois. O Holanda ele suicida logo depois. De dar, não da operação, mas de dar o depoimento lá em 97, que foi quando ele abriu de fato a boca para poder falar nisso. Colocando mais aí um combustível nesse... Coloca mais combustível, né, cara? Não tem como, né? Esse que é o que acaba que o fenômeno tá. Eu queria mostrar aqui pro pessoal para ver se tem Porque tem a famosa foto, né, da Operação Prato, que é... Aonde que ela tá, cara? Aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Que é aqui, ó. Vou te jogar aí, Cris. Você joga aí até pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então, a Operação Prato é a primeira grande coisa assim, que a gente teve no Brasil, né? E é citado pelo Lizondo no último livro dele. Né? Ele cita. O Elizondo fala que quando os militares dos Estados Unidos contaram para a operação dele, inclusive um general foi brifar o Elizondo da Operação Prato nos Estados Unidos, lá em Virgínia, e quando esse general brasileiro, que é o Paulo Mendonça Uchoa, deu o briefing para ele, aí ele falou que ali foi a realidade, porque ele já estava na operação de investigação de OVNI, mas ele não tinha contato com o fenômeno ainda. Quando esse general chega e fala que a Operação Prato aconteceu, é que o Elizondo fala que foi o baque, o choque para ele, que ele fala, nossa, isso realmente é grave. Pessoas sendo afetadas, sendo atingidas. Então ali o Elizondo fala que a Operação Prato foi o divisor de água na vida dele. Olha aí. Põe aí, Cris, eu te mandei esse site aí. Até o pessoal, baixa aí, vai descendo aí. O podcast.
Mas vai descendo aí, porque aí embaixo que tem eles colocam algumas fotos, alguma coisa, até pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então vai descendo. Então... Os jornais da época. Vai aí no episódio 8 ali, ó. Clica ali do lado do episódio 8. Só pra gente pôr um... Então, a marquinha, aquilo ali, né? Essa marquinha aqui, isso aí era... A pele vinha uma luz azulada, esverdeada, ela descia, eles sentiam como se fosse uma agulha por dentro da luz vindo e afetando. E quando saía, essa luz tinha um amortecimento, tinha um anestesiamento na hora que estava ali aquela luz. E quando saía a luz, eles viam que tinha tipo uma biópsia, pele arrancada ali. Isso. Caramba. E a fotinho que você vai ver aí desce, pena que ela é pequenininha. Mas essa que falam que é a foto mais impressionante, né, da Operação Prato, é essa aí, né? Ali, ó, se você subir, essa foto foi tirada pela equipe, pode subir. Sobe, Cris. Essa bola laranja que tá aí, ó. Essa aí. Isso aí foi tirada pela equipe do jornal lá, né? Não, pela equipe do coronel. Então, né? mas aí eu Durante tava a ouvindo. Então, mas eu tava ouvindo o episódio agora, eles falam que não, cara. Algumas das imagens foram feitas pelos jornais e os militares aprenderam como se fosse deles. Falam que tem toda realmente, uma treta pode ser que não nisso aí. seja. É isso aí. Você tem razão. Mas não, o cara falou que essa foto, que é a foto mais... Eles falam que essa aqui é a foto mais impressionante de toda a Operação Prato, que é a nave, seria, né, uma nave-mãe, saindo pequenas sondas ali do lado. Que essa aí foi feita pelo tal do Ribamar lá, que era o grande fotógrafo deles, do jornal lá do estado do Pará, né? Isso. E você viu uma coisa, né? Eu tive no Acre agora. O que tá aparecendo no Acre, se você pegar essa foto, é isso aí. Olha aí. E elas vêm assim, vem um objeto maior e menores junto. Como se fosse... Elas chamam de batedor, vem um batedorzinho junto. Entendi. E a maioria é exatamente assim. Ela é vermelha para laranja no contorno e um branco meio leitoso, quase opaco. Exatamente assim, que tá, do jeito que ela é. Sempre que eu vi essa imagem, eu achava que era tudo uma coisa só, que esses pontinhos faziam parte da estrutura. Mas então são bolinhas que estão saindo dela. E a gente daqui a pouco vai abrir os documentos que foram liberados ontem no Congresso, vai falar exatamente sobre esse cara aí. Tá na foto. Nós vamos falar. Essas esferas laranjas. Aí desce aqui, Cris, que tem um mapa, né, que é até interessante mostrar, que é mais ou menos aí que o Rony tava falando, né? Então, não, sobe. Tem um mapa aqui, tem os pontos, né, onde foram feitas, né, todas as aparições, né? Então, tanto que o pessoal fala que seguiu o curso de água, né? Sempre tem essa relação, né, com a água, né? Tem alguma coisa aparentemente existe, né? Alguma relação. Eles entram e saem das águas. Das águas, né? Das águas. Muito interessante. E se você botar só um pouquinho, vai no episódio, acho que é o 7. Tem umas imagens também interessantes ali no episódio 7. Ó, essa família foi que eu visitei. Ali, se você subir, ó, aí é a casa que a Silvia morava. Essa luz entrou por essa janela aí, ela estava na rede. Ali é a Silvia com o marido no casamento. A Silvia tinha 18 anos na época. E aí a família da Silvia, você vê os homens tudo com espingarda, né? Pra combater a luz. Nessa época, um cachorro foi atingido e ficou mudo. O cachorro nunca mais cachorrinha. Depois morreu. Cachorrinho depois morreu, né, cara? Então, até o pessoal entender, essa moça aqui é a tal da Silvia. Ela é considerada a testemunha mais impressionante, né? Talvez de toda a Operação Prato, porque ela teve problemas psicológicos, né? Teve uma sequela permanente, você vê todo o cérebro dela, ela hoje tem uma regressão mental. Ela vive como se fosse uma criança hoje. Caramba. Ela vive sozinha, ninguém consegue falar com ela, né? Ela não aparece. O louco disso o pessoal que... fala com o ex-marido dela, né? Você consegue conversar com o primo, com a galera, né? Mas com ela não, né? O louco é que quando ela fala algo que faz sentido, é uma premonição, ou ela fala que eles vão voltar, que tem um chip nela e que ela pertence a eles. Ela fala isso do chip. Ela que fala do chip, quando né, ela cara? fala algo que faz sentido, não faz muito sentido, né? Uma loucura dessa, né? A princípio a gente observando, né? Mas quando fala algo que de fato você consegue entender, são essas coisas que ela fala. O que o Gary Nolan, ele fala de um trabalho que ele faz de militares que tiveram o encontro com esses objetos e tal, e que afetou o cérebro. Sim. Né? Que Diversas pessoas que foram afetadas tiveram danos cerebrais, e em algum desses casos, esses danos cerebrais tiveram como consequência a pessoa ter premonições e uma capacidade suposta de prever coisas. E habilidades mediúnicas e etc. O que me impressiona, cara, nesses casos aí, eu sou me impressionado com essas coisas, eu já contei várias vezes que já aconteceu comigo, né? No relato lá do senhor, lá em Minas, que são pessoas extremamente simples, né? Talvez até meio semi-analfabetas, né? Como que elas falam de chip, né, cara? De coisas assim que são, né? Que você fala, caramba, meu. Não faz parte da realidade deles, né? Uma casa que a mulher morava, tal, né? O cara tá falando um negócio de chip, cara. Que é um negócio que impressiona. Cara, o pessoal sabe que eu não acredito em nada disso, entendeu? Mas não é por isso também que eu vou, né? A mulher mora numa casinha lá, no meio do Pará, entendeu? Longe de tudo. E depois que acontece o negócio, ela começa a falar que implantaram um chip nela.
é um negócio que é meio fora da realidade da pessoa, e lá não né, tinha cara? energia elétrica, não tinha televisão, Então, não tinha nada. não tinha nada disso. Você só chegava por barco, não tinha nem estrada. Não, e tem uma coisa, eles nem sabiam das matérias que eram publicadas no jornal de lá, né? Só depois Não chegava que jornal. Não chegava o jornal lá, só depois que eles foram saber. Então você vê uma pessoa simples assim, talvez analfabeta ou semi-analfabeta que seja, dando depoimentos de coisas, você fala, cara, isso aí, ela tá falando um negócio que é totalmente fora da vida dela, né? Como que pode ter feito uma relação? E pouca gente fala, eu até perguntei isso na entrevista lá do podcast, o marido dela ficou protegendo ali, porque ela estava afetada, ele ficou protegendo a casa, uma nave voltou e deu uma nele também. E deu uma Só nele. que ele não teve essa sequela Ele permanente. não teve, é. E ele viu seres, junto com a nave. E ele descreveu esses seres? Falam que era humanoides mesmo, tava de longe, bem longe. Mas o negócio dos seres na Operação Prato é um negócio meio controverso, né? Você fala que tem pessoas japonesas, orientais, então, aí tem... porque parece que foi o jornal que colocou isso, né? Mas o pessoal tenta procurar e não tem, né? Até quando perguntam pra eles hoje, não, eu não vi ser sempre nenhum. uma luz que acaba mandando feixes, mas criatura. Por isso que eu até perguntei. Esse relato dele é um dos únicos de seres, assim, que De eu seres, vejo né? mais Seres. detalhado, mas ele também estava longe dos seres, ele não conseguiu detalhar muito, ou ele não soube detalhar. E Entendi. teria alguma intenção por trás deles sempre aparecerem para pessoas muito simples? Eu acho assim, que se o fenômeno quisesse aparecer, ele pousava no Maracanã, ou em Brasília, ou Avenida na Paulista Casa aqui, né, Branca, cara? na Avenida Paulista. Então a intenção Ele quer se manter oculto, ele quer fazer uma pesquisa, chamando pouca atenção, vai para um lugar com bem pessoas isolado. que você isolado, que ninguém vai dar nem mínima credibilidade, falar, não, as pessoas aí não sabem nem o que tá falando, tá Inclusive, até inventando essa história. estratégico, né? Mas aí, pra mim, que sou totalmente cético, é aqui que eu vejo credibilidade, cara. É porque ela começa a falar coisas É. que ela não teria capacidade criativa Exato. e conhecimento para poder expressar. Porque a gente sabe, eu sempre critico o lance do relato, porque o relato ele é carregado de viés. Então, por exemplo, eu vejo uma nave, eu tenho toda uma cultura de ver filme e tal, eu falo, a nave parece uma X-Wing do Star Wars, entendeu? Essa galera aqui que não tinha contato com nada, nem com o jornal que publicava coisa deles, eles tinham contato. E a pessoa sair falando coisa, eu acho que é aí que ganha credibilidade, cara. Pra mim, eu vejo muito mais credibilidade num relato de uma senhora igual ela do que de uma pessoa da cidade, entendeu? Porque as pessoas da cidade, ela tem um monte de viés religioso, de filme, de referências culturais e tudo. Isso aqui não tem, né, cara? A cultura deles é o quê? Cara, a cultura deles é trabalhar do sol nasce até o sol se põe, produzindo comida pra comer, pra pescar e tal, é isso. É isso que eu acho curioso, por exemplo. Pessoas são simples, mas elas geralmente têm alguma crença religiosa, por exemplo. Sim, crença elas vão ter. Elas não foram para esse lado, tipo, demônios, anjos, né? Porque... Alguns religiosos sim falavam que eram os demônios, tanto que quando tinha esses casos, as pessoas saíam em procissão para tentar espantar os demônios com fogueira e tal, e com... então teve esse Teve. contexto. Tá, mas você vê o caso da Silvia aí, por exemplo. Seria muito mais fácil e talvez muito mais dentro da realidade dela ela falar que veio um demônio pegar ela. Então. Não ia falar nunca extraterrestre. Sim. Né? E nem chip, cara. O que me impressiona é isso, entendeu? Porque ela poderia falar qualquer coisa ligada com religião, que seria muito mais da realidade da pessoa do que ela falar de uma coisa tecnológica. Pô, cara, eu tô falando um negócio tecnológico pra caralho. Sem as referências que a gente tem de cinema. Exatamente. Sim. E aí o fenômeno foi 77, 78, depois ele deu uma parada, ou pra você, o que você acha? Que ele continuou acontecendo, só que... a gente tem um gap, né? A gente tem um gap aí de casos esporádicos que foram acontecendo na década de 80, mas não algo como foi aí uma presença permanente. Certo. Todo dia ali atacando os moradores e a população. Então, para mim, a pesquisa continua esporadicamente, em diferentes pontos, pode ter pontos que a gente não tinha essa cobertura jornalística. A gente deu muita sorte de ter essa cobertura jornalística na época. De Carlos Mendes, jornalistas que eram muito corajosos, enfrentaram até a própria Força Aérea, que tentou expulsar. O Carlos Mendes tentou ser expulso, ia ser expulso, que não foi. Falou, não vou, coronel. Ele tem uma não bronca vou, capitão, com os cara, não vou né? ficar aqui. Na época que era a ditadura militar, né? O regime militar. Então, assim, que era muito mais, né? As coisas muito mais agressivas, né? E esses caras ficaram, e é por isso que a gente tem essa documentação, essas fotos todas. Senão a gente não teria nada. Bom. Então, será que não aconteceu em locais que a gente não tinha essa cobertura? Por exemplo, no Acre, a gente só ficou sabendo desses casos no Acre porque a família indígena, daquela aldeia específica, tinha uma família muito influente politicamente. E o governo os ouviu.
e deu seriedade. Faz sentido, porque se a intenção era ficar oculto, não deu certo. Não deu certo. Porque se fosse uma aldeia isolada, certamente a gente não teria sabido. Isso deve ter acontecido em várias aldeias isoladas. E a gente simplesmente não ficou sabendo. A Amazônia é grande pra caramba, né? Sim. Então, tá doido. O interessante é que essa família, eu entrevistei, aí ela você não consegue falar com ela, mas os familiares sim, que lembram da época, né? Eles falaram assim, olha, Rony, aqui você só chegava de barco, de canoa. Não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Quando não tinha luz, aparecia todos os seres que você imaginar. Humanoides, mistura de humanoide com animal. Seres alados, diferentes seres. E eles protegiam a floresta. Às vezes eu ia caçar, ele não deixava. Olha só. Caramba. E ele falava assim, olha, eu era... Acho que foi irmão dela, acho. Mas não relacionado com essas aparições? Ou tinha uma relação? Pra mim não tem, pra mim é outra coisa, tá? Tá. Mas assim, pode ser que tenha, também não dá pra excluir, né, a hipótese. Mas pra mim são coisas distintas. Porque esses outros parecem tecnológicos, né, inteligentes, é uma operação tecnológica. Esses outros são animalescos. Entendi. São seres animalescos que muita gente fala que é o folclore, né? Não da noite. Enfim, e ele fala, não, Rony, eu era destemido, eu era do exército na época, eu ia pra cima, mas nunca consegui derrubar um ser desses. E quando veio a luz, a energia elétrica, quando veio mais gente, quando abriu estrada, esses seres sumiram. Esses seres, e o interessante é falar assim, a minha caça sumiu, porque os animais foram embora. Claro. E os seres foram junto. Como se esses seres tivessem um comportamento migratório animal também. Eles querem ficar onde tem pouca gente. Entendi. Caramba. E aí, então, aí corta e você foi pra lá agora, né? Há pouco tempo. Eu fui pro Acre, né? Como que Quando foi? eu peguei esses documentos, eu falei assim, cara, esse fenômeno ele é cíclico, migratório, ele vai voltar uma hora lá, em algum lugar. E a hora que voltar eu tenho que estar pronto. Então eu já tinha tudo guardado, eu tinha câmera térmica, eu tinha câmera robô, eu tinha os sensores. Eu fui, ao longo desses anos, aperfeiçoando. Eu criei o Projeto Vigília, que é aqui na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, no interior, que é onde acontecem fenômenos há décadas. Essa região, cara, década de 80, uma esfera dessas aí que foi mostrada aí, seguiu um ônibus escolar com 30, 40 pessoas dentro, mais um motor. Todo mundo viu, seguiu por meia hora. Entre duas cidades. Então é uma área que acontece muita coisa. Então, e eu era muito cético. E eu falei, pô, cara, em vez de ficar acreditando nas pessoas que estão falando que aconteceu, eu vou lá ver com meus próprios olhos. Eu fiquei nem o Jurandir Holanda. Eu quero ver pra crer. E aí fui, no primeiro dia eu dei muita sorte, pra mim não é sorte, estava programado já. Eu vi. E eu só entrei nesse assunto hoje porque eu tive esse fenômeno na Serra da Beleza, em que eu vi um orbe na minha frente que não tinha barulho, não tinha... Era um orbe total, parecia um solzinho e eu conseguia ver ele, cara. Não afetava o meu olho. O fóton não batia aqui, não sensibilizava nada, entendeu? Então é recente esse seu fascínio por esse... Sim, tem 4 anos. Caramba. Tem 4 anos. Quando chegou os documentos e quando eu fui para campo começar a perceber. Entendi. E vi que o fenômeno existe. E já vi vários fenômenos de orbes diferentes lá em várias situações. Não é festa, não. O pessoal acha que é festa. Você vai para um lugar que acontece, primeira vez que você for, vai ver. Não. Já fui várias vezes lá, 95% das vezes eu não vi nada. E olha que eu já tenho mais horas, eu brinco que eu tenho mais horas de vigília do que muito piloto de Boeing aí. E na primeira que você foi, você já viu? Vi. Caramba, hein, mano? Mas é porque o que eu falo, cara. O que eu ia falar, me leva. Eu A quero ir. probabilidade, eu já 95% das vezes que eu fui, eu não vi nada. E a probabilidade de você ver, de eu ter visto na primeira vez é muito pequena, cara. É desprezível. Se você pegar essa estatística. Então era pra acontecer, tava programado. Por isso que eu fico falando que a gente viu na simulação, tem alguém programando. Entendi. Porque se eu fosse e não visse, de repente, eu ia me desanimar. Não ia estar... Não ia pesquisar nada disso. O Edson me Eu falou. tenho certeza absoluta, cara, pra você, eu penso muito nisso. Se eu tivesse na Serra da Beleza e não tivesse visto aquele orbe na minha frente, a essa distância que o Sérgio tá, eu não teria pesquisado esse assunto. Eu teria desanimado, falei, isso não existe. Porque é o normal do ser humano, né? O Edson fala que se eu for fazer vigília, por eu ser muito cético, eles não vão aparecer pra mim. Aí eu falei, então não adianta eu ir. Ele falou, talvez não, vão aparecer pra você. mudar. Ver que você tem visibilidade ali, porque assim... Aparece pra mim, cara, porque eu não acredito mesmo. Então na hora que você aparecer aqui, não vai ter jeito. E assim... Aí, eu já fiz muita vigília, cara. Nunca vi nada. Eu queria fazer, mano. Eu queria fazer. O Edson já me convidou. Eu ia numa fazenda lá em Uberlândia. O cara fala, cara, a gente vê aqui todo dia. Tal. Eu falei, cara, não é possível, cara. O cara vê todo dia, não é possível. Eu nunca vi, cara. Agora eu peguei uma estatística. É inverno, logo que o sol se põe. Aí é a hora que mais aparece. Tem um horário. Lua nova. Com tudo escuro, né? Escuridão total, inverno. Assim que o sol se põe. Aí a probabilidade é maior. Entendi. Aumenta um pouquinho. E aí coloquei os equipamentos lá, comecei esse projeto. E aí fui fazendo pilotos, né? Pra ver o que dava certo, o que não dava, câmeras e sensores. E aí até que eu tinha tudo preparado, quando chegou... Serra da Beleza primeiro. Serra da Beleza primeiro. Os seus equipamentos Tá registraram lá. coisa ali.
Sim, tem vários fenômenos que foram registrados lá. Entendi. Agora, se pegar 4 anos de Projeto Vigília quase, né? Uhum. Deve ter 4 fenômenos filmados, pra você ver que não é festa. Entendi. Né? Ou talvez não queiram aparecer para as câmeras, às vezes, né? Mas o pessoal fala, não, ali aparece todo dia. Não é assim, não é festa. Tem que ter determinação, tem que ficar lá indo, amassar barro, até você ver. Mas aí, eu tinha tudo pronto. Aí o jornalista me liga, Rony, você tá descendo na aldeia direto, tá entrando na casa das pessoas. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá, que é uma chance única, pode ser uma nova Operação Prato. Eu tenho que vivenciar isso. Quando eu fiquei sabendo, até divulguei sua vaquinha lá, porque foi, mano, esse cara é Indiana Jones do Brasil, cara. Fiz uma vaquinha, não é fácil chegar lá, são 8 horas, você vai pra Rio Branco, 5 horas de avião, você pega 8 horas de carro, numa estrada muito perigosa. Seu carro quebrou, né? Ou furou o pneu? Meu carro furou o pneu 2 vezes. Caramba. 2 pneus diferentes e o terceiro deu bolha. Então, é muito perigoso. E aí não apareceu nenhum ser pra te ajudar, hein? Não. Pegar seu carro, pum, já põe ali de uma vez. Tipo Yoda lá. E aí mais 6 horas de canoa, porque não passa barco, porque os rios da Amazônia estão numa seca histórica. Você tem que sair do barco toda hora né? pra poder empurrar, porque Caraca. encalha. E aí fui lá, levei os equipamentos, instalei. Eu vou mostrar depois uma filmagem que eu fiz aí lá com os equipamentos. Foi uma aventura, cara. Lá no Acre de um orbe que a gente chegou perto da gente. E aí, cara, só pra fechar essa história da Amazônia, fiquei em vigília todos os dias, obviamente, e aí, não dormia, né? Porque eu ficava parte construindo a estação, o cacique cedeu uma casa. E por que eu disparei pra ir? A hora que eu falei, eu vou pro Acre. Porque eu entrei em contato com o cacique me liga, porque eu tava combinando, né? Autorização não é qualquer um que vai pra uma aldeia indígena, tem que ter autorização, não é festa, né? É uma área protegida, tem que ter autorização do líder indígena. Ele falou, Rony, desceu, eu cheguei dos Estados Unidos, que eu tava numa conferência da ONU e tal, com outros povos indígenas, eu queria ver esse negócio, mobilizei minha aldeia inteira, inclusive mandar um abraço pro Iauá-Nauá, pro cacique Escucuá, lá da aldeia Nova Esperança. E aí, o que acontece, cara? O cacique me liga e fala assim, eu mobilizei a aldeia inteira com rádios, todo mundo se comunicando, ele tava num quadriciclo para poder chegar mais rápido, e ele falou assim, aí me ligaram, Rony, tá aqui, o orbe. Tinha um orbe igualzinho laranja, igual desse aí, no topo da árvore, mexendo, ele falou que mexia igual um sol, assim. Parecia um mini solzinho. E aí ele pega a espingarda e falou, vou derrubar esse negócio, porque drone aqui na minha... Ele tava achando que é drone. Entendi. Drone aqui na minha aldeia não vai... Um comitê de recepção ótimo, né, cara? Quando ele foi puxar, quando chegou no gatilho, ele sentiu uma sensação de inflar o corpo dele, como se estivesse ficando gigante. E ele foi paralisado, ele não conseguia mexer um músculo. Caramba. E aí ele fala que então esse orbe, ele colapsa, ele expande e ele colapsa até sumir. Ele entra E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá agora eu tenho que ir. Agora, o líder indígena falou que teve isso, agora... Aí peguei as coisas e fui, tava lá 2 dias depois. E montando lá, fazendo vigília. Cara, a gente montando as câmeras, os orbes vinham ver a gente montando as câmeras. Caramba. Orbes vermelhos, laranjados. Vinham perto. E aí você aponta, você pensa em pegar a câmera, o troço vai embora. Antecipa, antes, tá? Como se tivesse uma consciência. Antes de você fazer. E eu entrevistei vários, vai ter um documentário meu, bem caseiro, mas de coração. Legal, Em que eu entrevisto pessoas que elas falam, Rony, quando eu ia pensar em falar pra minha mulher que o orbe tava aqui, o troço ia embora. Como se quisesse aparecer só pra mim. Entendi. E entrava na casa das pessoas, e aí aconteceu uma coisa muito louca. A gente, no último dia de instalação de equipamento, esse orbe desce, a gente de costas, com os meninos, porque eu peguei os meninos indígenas pra me ajudar, né? Todo mundo telhado lá montando. E é sempre que a noite cai. Cara, o sol caía e começava a aparecer. De dia não aparece. O sol caindo, o último dia eu falei pra galera, a gente tem que terminar de instalar, porque a gente tem que ir embora do Acre. Eu tenho voo amanhã. Quando a gente tava instalando, desce esse orbe, tinha uma família que as famílias começaram a vir acompanhar a gente. O que a gente tava fazendo. Tem uma luz atrás de vocês. Quando a gente olha, tava a 5 metros da gente. Uma luz. E aí, a gente aponta, quando aponta, ela distancia, mas ela fica a 50 metros. Ela não foi embora. Ficou a 50... vigiando vocês. Numa altura da Copa das Árvores, a 50 metros, olhando pra gente. Cara, eu saí correndo, peguei um drone, tinha um drone bom, DJI, que eu levei pro Acre só pra isso. Peguei o drone, armei ele, cara, em 15 segundos tava no ar. Nem sei como é que eu fiz isso, porque eu tava nervoso. Porque era aquele que você acopla o celular. Botei o drone do lado da luz, cara. Não aparecia nada. Eu tenho esse vídeo, vou mostrar no documentário. Não aparece nada, tudo preto e o som ele foi alterado. Você não tem som no vídeo. Então eu tenho um vídeo de 8 minutos em 4K. Não era completa noite ainda, porque tava na penumbra. E não apareceu nada. E eu rodeava, eu via olho nu, o drone rodeava a luz e não aparecia. Caramba. Não aparecia. O drone com luz verde, o objeto com luz vermelha alaranjada,
Eu rodeava, contornava e nada aparecia. Como se tivesse algum dispositivo para bagunçar a tecnologia. Alguma interferência. E não afetou o funcionamento porque ele filmou, mas a imagem afetou o sensor para mim. Porque o sensor deu alguma saturação, alguma coisa que ele não conseguiu captar a luz naquele momento. Você tinha sensores de calor para saber se... Eu tinha câmera térmica. Mas a câmera estava apontada para uma posição em que ele estava mais pro lado. Aí eu não tinha um monte de câmera térmica, eu tinha uma cara pra cacete, então levei uma. Então eu escolhi um lugar. Mas eu digo assim, um sensor de temperatura para saber qual é a temperatura desses objetos. Sabe? Alguma coisa para saber a temperatura ambiente. Então a câmera térmica ela vai conseguir. Você consegue estimar, porque aí você tem os modos, né? Mas geralmente o modo white hot. Quanto mais branco, mais saturado de branco, mais quente. E você compara com os objetos ao redor. Então você consegue uma estimativa de... Mas ela não pegou ele, então não teve como estimar. Ele estava mais pro lado, então não conseguia captar na imagem da câmera térmica. Entendeu? Caramba, mano. Quantos dias você ficou no Acre? Fiquei 10 dias lá. E pretende voltar, não? Se os fenômenos voltarem, sim. Tá. Deu uma acessada. Deu uma acessada. Ou de ir perseguindo eles pra onde ir. O louco, cara, o dia que eu instalei os equipamentos foi o dia que mais apareceu o fenômeno. Foi quando eu filmei essas coisas. Os fenômenos que eu filmei, eu peguei a câmera robô, que é aquela câmera de estágio, que tem um zoom óptico de 25 vezes. Eu próprio, manualmente, porque eu não tô com auto-tracking lá. Pra fazer isso. Tá tudo manual ainda. As câmeras robô. Então eu mesmo posicionei, joguei o zoom lá de 25 vezes e fui acompanhando. Inclusive, quer botar o... Tem esse vídeo do Orb, depois se quiser botar aí, a gente pode... Põe aí, vamos pôr aí. Põe aí, Cris. Esse aí é o vídeo 9. Essa Cane. Hoje vai ser o dia que você vai virar um believer. Hoje vai mudar, vai mudar tudo. Põe o vídeo 8, bota o vídeo 8 aí, que é os equipamentos. Põe aí, ó. A estação que eu montei lá, ó. Tem Eu fiz uma sala de controle lá, cara. Foi muito legal. Pô. Vídeo 8. E você tem alguma ideia, assim, por exemplo, seguindo a trajetória aí, ou o curso de água e tal, qual que seria um lugar próximo, assim? Você tem uma ideia? Um palpite, pelo menos? Tipo, se é pra gente sair daqui hoje e montar para... Vamos antecipar eles. Eu acho assim, tem vários lugares no Brasil, né? Tem um lugar que aparece muito que é a Chapada Diamantina, né? Na Bahia, em que esses orbes entram e saem das montanhas. Que é um outro fenômeno, né? A gente tem dois tipos de fenômenos. Alguns orbes, eles saem das águas. Alguns saem das florestas. Nesse caso, no Acre, ele saía da floresta, cara. Eu vi várias vezes ele entrava e saía no mesmo ponto da floresta. E o mais louco... poço de água ali, não? Nesse ponto aí? Tinha um igarapézinho muito rasinho. E eu fui perguntar pro cacique, o que tem ali naquele ponto ali que os orbes estão entrando e saindo ali? Não sabia se era ele exatamente, né? Mas a direção, pelo menos, né? E aí ele falou, não, ali fica a Samaúma, que é a nossa árvore sagrada da Amazônia, que é aquela árvore gigante. Ah, caramba. E isso foi muito louco, né? Porque se você pega filmes como Avatar, tem essa questão da árvore sagrada. É, Operação Prato também, ué. Operação Prato também. Tem a Arizona lá na praia onde os caras filmavam, né? Aí a estação que eu montei tem o Starlink, os roteadores da Starlink lá. Caramba. Tem dois lá. Isso aí era o quê? Numa casinha indígena? Isso é uma casinha lá que me cederam pra colocar os equipamentos. Pode ver se tá rodando o play, não? Aí é tudo energia solar lá. Aí eu levei tudo isso, cara, na mala. Eu peguei excesso de bagagem. Aí tem sensor infrassom, tem sensor de rádio micro-ondas. Aqui é um experimento do Centro Brasileiro de Pesquisa Física que eu falo daqui a pouco, eu faço mestrado lá, eu levei um experimento. Você tá na linha lá Aí a câmera térmica, ó, aquela laranja rosa, e a câmera térmica tava de noite, estão tudo preto. Você tá na linha lá do governo americano, né? Que é de tentar pegar e pôr a parte científica na parada, né? Ali é um experimento CBPF, cara, aí tem todos os sensores que você imaginar, inclusive um sensor de raios cósmicos, que é a pesquisa lá, onde eu faço. Aí as fibras óticas, etc. E aí, cara, a ideia é essa. A ideia, eu acho que se a gente ficar esperando o governo, a gente não vai ter muita coisa. Eu acho, apesar das coisas esquentarem, mas eu acho que os civis... É uma forma de pressionar também, né? Claro. Porque eu filmando essas coisas e mostrando, é uma forma também da população... nem que eles se sintam ameaçados por você e falam, cara, vamos lá, né? Fazer alguma coisa. Nem que seja isso. Põe o outro aí, Cris. Isso. Aí é um fenômeno que eu filmei lá, esse é do celular, mas a filmagem original vai saindo com o documentário. Que é um dos orbes que estava ali na altura das árvores, muito baixo, rodeando a aldeia, né? Era uma esfera pulsante laranja. Realmente está pulsando. Esses pulos sou eu tentando rastrear com a câmera, não é o objeto dando pulo, tá? Então esse vídeo completo depois vai no documentário aí. Que maneiro, cara. E lá tem esferas pulsantes e esferas também estáticas. Laranjas, são os orbes que aparecem mais lá.
Inclusive casos de que entram dentro da casa das pessoas. Várias pessoas no documentário vão falar um pouco sobre isso. E você tem uma interpretação porque seria? Você acha pra que mim, alguma... Olha, pra mim, é um fenômeno que tá ali na floresta, tá sendo na floresta pra mim. Às vezes sai do nada, como se fosse uma outra realidade. Eu não vi nenhum fenômeno vindo do espaço. Entendi. Então, pra mim, não é extraterrestre. O governo dos Estados Unidos tem uma hipótese que é a hipótese interdimensional ou extradimensional. Interdimensional, ele pode estar vindo de outras realidades ou estar vindo do futuro ou algo do tipo. Pode ser uma IA vindo do futuro, não sei. Pode ser um plasma, uma vida plasmoide aí que está vindo a visitar. O plasmoide agora o pessoal está falando bastante. Embora né? lá os indígenas viram também objetos discoides. Seres eles nunca viram? Ninguém viu ser lá, nunca. Nunca? Nunca. Caramba. O que é uma coisa interessante. Nunca. Nenhuma aldeia indígena, ninguém nunca relata ter visto ser. Tá. Difere muito. Mas via essas coisas mais... Sim. Que guiavam os bichos. Lá eles veem objetos cilíndricos, objetos esféricos, objetos discoides e algo que aparenta ser somente um plasma, uma luz. Que às vezes é uma coisa muito estranha, porque o plasma, se você olhar para ele, cara, vai afetar teu olho. É uma energia muito forte. E esses objetos não afetam os olhos das pessoas quando ficam olhando. Que doido. E é engraçado, né, que essa situação toda e não fazem barulho. Se você pegar um raio bola, um raio normal, você vai ver é um campo eletromagnético muito forte. Não, faz barulho, você vai ver aquela estática. É que nos Estados Unidos, assim, o que está se falando é mais uma coisa que você vê pela descrição, que é uma coisa tecnológica. Né? Naves, né? Alguma coisa que vai pela tecnologia. Esses casos aqui é como se fosse uma bola de energia consciente que fica seguindo pessoas. Tem a teoria do Vallée que ele fala que quando derruba a nave, é uma casca de ovo. Porque é algo projetado aqui. É uma matéria projetada que não funciona. É como se tivesse alguém com uma linha invisível voando o disco. Uma inteligência manipulando para voar. Mas ele não tem propulsão, não tem nada. É uma casca vazia. Essa é uma das teorias, porque eles nunca conseguiram, de fato, fazer reverso dessas coisas de forma completa. Mas é isso, a pesquisa está lá e vamos ver, de repente aparece alguma coisa interessante no futuro aí. O Nortonep perguntou do cachorro. O cachorro morreu, cara. A cachorrinha lá da Silvia morreu. Ficou mudo e depois morreu. O Avelino mandou aqui vintão. Rony, parabéns pelo seu trabalho. Quais você acha que são as intenções desses seres? Boas ou ruins? Então, e até, vou só para emendar aqui com o Genilson, porque ele perguntou se você já viu algum ser. Algum ser, algum humanoide, alguma coisa, ou se você, nas suas experiências, só viu mesmo esses orbes, esses discos e tal. Porque aí pode juntar as duas coisas, porque por enquanto pode até falar qual é a intenção, se tiver ser e se tiver só a nave, né? Sim. Excelentes perguntas. A primeira eu até perdi, pensei nos seres, até perdi a... Não, qual a intenção deles? A intenção, vamos lá. Se a gente pensa, pega nós, seres humanos, quando a gente vai na Amazônia, chega de helicóptero, vê uma onça, joga um dado tranquilizante, bota a onça para dormir, bota um GPS na onça. Na visão da onça, isso é um ataque, né? Sim. É uma ameaça. Vê um troço aqui que é um helicóptero, eu nem sei nunca vi um helicóptero, sei nem o que é isso, essa tecnologia. Me jogou um negócio, eu não lembro o que aconteceu, eu tive um lapso temporal. E eu tô sendo chipado ainda, monitorado. Me tiraram sangue ainda. Então, na visão da onça é um ataque. Na nossa visão humana, é uma preservação da espécie. Eu tô monitorando ela para preservar ela. Quem sabe se esses casos na Operação Prato e no Acre não estão acontecendo, com uma forma, são seres, talvez, uma inteligência que semeou a humanidade aqui. Benevolente. E está acompanhando a evolução. E faz sentido se você olhar que sempre quem é afetado são comunidades nativas, que não tem muita mistura, misoginia ali. Então, talvez, esses inteligentes estão monitorando justamente a evolução desses humanos mais puros, né? Mas então você acha que a intenção é uma intenção positiva? Positiva. Eu acho, nesses casos, a não ser que fique comprovado que veio um raio e matou uma pessoa, tem gente, pesquisadores que defendem isso, ou que levou a pessoa embora, a gente não sabe o que aconteceu. Mas assim, aí a gente não tem o dado, né? O dado tem algumas pessoas que, a maioria das pessoas não acontece nada quando recebe o raio. Uma pequena parcela das pessoas tem danos permanentes, sequelas permanentes como a Silvia. Será que isso não é efeito colateral? A pessoa já tinha uma predisposição? E aí, quando recebeu aquilo, teve um dano indesejável? Eu acredito muito mais nisso. Entendi. Tá? E você já viu algum ser, não? 2 oportunidades. A primeira na Serra da Beleza, em 2021, junho de 2021. Foi um choque para mim, eu demorei meses para falar no assunto. Vi uma bola de luz laranja, igual aquela.
Eu tava com tudo preparado. Eu tava com binóculo Nikon de 12 vezes de aproximação e que o morro tava a 400 metros, então eu teria uma visão perfeita. E aí apareceu a luz. Pra você ver como é que é a percepção desses fenômenos. Eu tava numa vigília que tava chata pra caramba, nada acontecia. Eu tava sozinho na propriedade, fechada, propriedade particular, só tinha eu e o proprietário. Não tinha hipótese de chegar um carro, nada ali naquele proprietário, tava fechada no dia. Inclusive, mandar um abraço pro Arnaldo, pra família na Serra da Beleza. Eles permitem a pesquisa científica lá há muitos anos. Arnaldo, Glaucio, a família dele permite isso lá. Então, agradecer eles aí, pessoal da Beleza da Serra. Tava lá com o Arnaldo e apareceu uma luz. Só que como é que apareceu essa luz? Tava chata a vigília, eu comecei a tirar fotos. Tava um céu maravilhoso, uma lua nova. Um céu maravilhoso, com a cruz no fundo, que o Arnaldo fez essa cruz em homenagem ao pai dele. Caramba. O pai dele faleceu. Que fica no alto da montanha. Um morrinho, são 400 metros de altura, de distância. A vigília lá é 800 metros de altitude, esse morro tá 1.200, então são 400 metros. E aí apareceu uma luz na câmera, eu vi na câmera. Aí sabe quando você olha, você tira foto de uma coisa, você fala assim, isso aqui deve ser alguma coisa que passou na hora. Uhum. Não deve estar olho nu, não vou ver isso. Porque eu recebo muita imagem assim, o pessoal vê um pássaro passando e tirou a foto na hora, e depois que chega em casa vai revelar, tem um negócio preto, fala que é um tipo voador. Não, passou um prato, Aí eu olhei pra cima, cara, tinha um sol. Era muito grande. E eu conseguia, não tinha mais cruz. A cruz era iluminada. Caramba. E tinha um sol. E eu não conseguia ver a cruz. E eu consegui olhar pro sol. Então eu me assustei muito, porque tinha um objeto muito iluminado e que não me afetava a vista. E aquilo o cérebro não consegue processar essa informação. Tem um foco apontado para você que não está incomodando a vista. E aí eu peguei o binóculo. Quando eu peguei o binóculo, a luz diminuiu. E aí eu vi 2 ou 3 seres negros, enormes, pretos, que não parecem com nada que você pesquisa na internet. De igreja, esse negócio, nada. Mas era tudo humanoide. preto. Era tão preto que o céu estava atrás, de lua nova. E eu vi o contraste do corpo dele preto. O preto. Caramba! E não era uma matéria sólida, era fluida. Era como se fosse uma água, assim, que ficava mexendo, tipo sabe? Venom. Tipo um Venom. Aí você pensa, será que os caras não se inspiraram no negócio dele? O negócio ficava assim, cara. Era a matéria dele. E eles estavam me observando, porque quando eu peguei o binóculo, eu vi aqui, cara, quando tá o Serjão, um binóculo. 400 metros, um binóculo de 10 vezes. Cara. Claro. E aí, quando eu peguei o binóculo, eles estavam atrás da cruz, agachados, pelo menos 2 me olhando. Esse binóculo estava acoplado, cara, no meu celular Galaxy. Parar de fazer propaganda, você não é teu patrocinador, então não. Mas tava num celular muito bom, acoplado com um acessório. E eu podia ter filmado esse troço com o celular. Só que eu entrei em estado de choque. Caramba. Tudo caiu. Esse acoplador de celular para binóculo é um inferno para alinhar. Naquela situação psicológica eu nunca ia conseguir fazer isso. E, cara, eles começaram a fazer revoluções. Tipo espectros, assim, cruzando. Os seres, você disse? Caramba. Eu deixei uma máquina Sony no autofoco, então o troço ficava... E sem zoom, a câmera Sony. Foi a única coisa que eu consegui fazer. Esse vídeo existe e tá aí. As fotos dos orbes eu consegui tirar porque eu tava tirando foto... E olha que engraçado a ligação da consciência com o fenômeno. O fenômeno apareceu exatamente no quadro que eu tava tirando a foto. Cara, como se quisesse que você visse eles, Como se quisesse que eu visse. Se fosse registrado. E aí eu tenho essas fotos, que eram maravilhosas as fotos. Agora, os seres com essa câmera de vídeo lá com autofoco ficou horroroso. Você vê alguma coisa preta passando lá, mas não é o que Entendi. E foi isso que aconteceu. E no Atacama, cara, eu fiz uma vigília no deserto do Atacama, em frente ao Observatório Alma. Sei, lá em Eu cima. falei assim, eu falei, cara, se tem um ponto bom pra ver o céu e ver o ambiente, é onde os observatórios estão, porque eles não foram colocados ali à toa. Um professor da Universidade do Chile me ligou, tinham engenheiros, pessoas de outras áreas, ele não queria revelar o pessoal que estava lá, mas foi a Universidade do Chile, Católica do Chile. Vários professores, vários alunos me chamaram, eu fui para essa vigília. E aí tava na vigília, cara, com meia hora de vigília, começou a aparecer orbes dourados, passando. Orbe dourado um atrás do outro. E, cara, aí começou a ficar estranho, porque começaram a chegar mais perto. Isso perto do observatório? Em frente ao observatório, praticamente. Em frente ao portão, eu estava a cerca de 80 metros do portão do Alma. Caramba. É que o Alma são as antenas, né? Então aí não ia adiantar muita coisa. Apontar, não tem o que apontar pra eles, né? E pra sinal longe, né? Então... Não, eu digo pela audácia, né? Sim. Mas eu fico pensando, será que no Alma não tem uma pesquisa paralela ali? Porque assim, se tem um troço desse passando na área do Alma, e eu falei com um engenheiro que deu manutenção nas turbinas lá dos geradores do Alma.
Ele falou que os caras lá sabem dos fenômenos que acontecem ali. Então, se eles sabem, certamente eles colocaram algum equipamento fora da pesquisa dessa para monitorar alguma coisa. Mas começou a passar. E aí veio, cara, um orbe branco. Esse orbe branco foi a primeira vez que eu achei que eu ia ser levado. Porque ele veio, ele deu uma volta e um estalar de dedos ele estava na minha frente. Na frente de todo mundo. Tinha meninas, as meninas entraram em pânico. Caramba. Começaram a gritar, em choque. Não tinha o que fazer, eu falei, o meu portão era pra todo mundo rezar, pra ser bom. Porque não dava pra correr, tava do lado. Entendi. E aí o troço fez assim, ó. E foi embora. Tava você e quantas pessoas? Tava mais 5 pessoas. Professor e 4 alunos. 2 meninos. Caramba. E aí passou, cara, logo depois, um ser que muitos católicos vão falar que era um anjo. Esse passou na nossa frente aqui, muito perto. Tinha uma asa neon de borboleta. No meu Instagram tem uma imagem artística. Ele era todo de luz. Pegava os seres de Cláudio lá, que o Edson fala, era aquilo. Ele tinha um degradê de vermelho, laranja na cabeça que ia ficando branco. Ele era cotoco, não tinha mão nem pé, flutuava a 1 metro do chão. E tinha uma asa que era só o contorno, como se fosse o contorno da asa de borboleta, que era azul neon. E ele passa sem olhar a gente de perfil, depois vai sumindo e some. E ali eu vi assim, cara, quando chega um fenômeno desse perto, você só tem dessa magnitude, você só tem 2 reações. Ou você vai sair correndo, ou você vai ficar em estado de choque. Eu fiquei paralisado. Porque não era um negócio feio, era um negócio muito bonito. Uhum. E que no meu cérebro, na hora, ele falava que não poderia estar ali, aquilo não existe. Caramba. Então eu não conseguia processar o raciocínio. Caramba. Você entra num estado que você não consegue, porque aquilo não pode existir. E se fosse aqueles seres da Serra da Beleza, eu teria saído correndo. Porque era muito feio o negócio, era monstruoso. Então, pra mim, esse é um dos motivos de que as pessoas hoje têm celulares e quando não dá interferência, elas não captam por uma questão psicológica. Porque eu posso dizer porque eu vivi isso. E olha que eu estava treinado há muitos anos, já claro. Nessa época, quando foi no Atacama, eu já tinha 2 anos de pesquisa. Né? E eu já estava treinado psicologicamente para aquilo. E não foi filmado. Você já assistiu aquele filme Inteligência Artificial? Do menininho que é um robô? É um filme do Spielberg. Sim. No final, aí não fica muito claro se eles são alienígenas ou se são humanos evoluídos. Mas no final do filme, ó o spoiler do filme de mais de 20 anos, aparecem uns seres compridos e eles parecem fluidos. Uhum. Né? Dá até pra ver através deles. Né? Você foi falando sua descrição, eu lembrei deles. Eles se moviam como se fossem realmente líquidos, assim, sabe? Será que não foram inspirados, né? Em alguma... Então, eu tava pensando nisso. Cara, pra mim esses filmes aí, muita coisa é uma preparação, cara. Com certeza. E o Spielberg é um cara... profético. Vai sair o filme do Spielberg 2026 chamado O Prato. Ah, é? The Dish. Vai ser a joia da coroa. E olha o momento que tá vindo, né? Por quê, né? Será? Porque o Spielberg é um cara super engajado nesses assuntos, né? Ele gosta bastante. O ET, ué. O Spielberg, olha só, cara, o filme de Contatos Imediatos 3º Grau, aquela obra-prima do Spielberg. Sim. Então. Foi o primeiro filme que mostrou que quando tem OVNI tem fenômeno poltergeist. Começa a bater porta, começa a voar panela. Verdade, nesse filme mostra isso. E a gente, só com o Jacques Vallée, décadas depois, que ele fez Heineken, fizeram essa associação. Se pegar tem um caso do documento Arquivo Nacional, quando a Força Aérea em 78, logo que terminou a Operação Prato, a Força Aérea instalou um novo radar, acho que chamado LK, em uma numeração, lá em Gama, perto de Brasília. Caramba. No alto da montanha. No destacamento espacial de Gama, que existe até hoje. O dia que eles instalaram o radar, começou a descer OVNI. Um desses OVNI, está documentado, o OVNI desceu, de formato de disco, todo iluminado. Ao mesmo tempo que ele estava em cima da base, os militares começaram a ver seres negros, vultos, ou seres humanoides movimentando na mata, junto com a abertura de portão, abria e fechava o portão, e pedras começaram a ser arremessadas dos militares. Caramba. Isso tudo o comandante depois, ele pega cada um desses militares e fala assim, ó, cada um vai fazer um relatório, sala fechada, diferente. Porque eu quero ver se não tem ninguém maluco aqui. Talvez a interpretação de cada um. E só parte desses, alguns militares foram os relatórios do Arquivo Nacional, nem todos. Caramba, cara. Vocês acham que existe essa fita de Varginha aí? Você acha que existe, Rony? Olha, eu acredito por quê? Porque o doutor Ítalo Venturelli, ele guardou esse segredo aí desde aquela época, né? Pega aí, já são quase 30 anos, né? E ele é um médico muito conceituado em Varginha, né? Tá década, quase 40 anos como médico ali atendendo, e nunca havia falado no caso. E aí ele resolveu, ano passado, falar que ele viu a fita, e quem operou a criatura, o exército obrigou o médico a operar a criatura, tinha um ferimento ali, falava, se vira aí, conserta, né?
E quem operou seria um tutelado dele, né? Ele fazia um médico mais novo que ele fazia mentoria desse médico. E por isso que ele mostrou essa fita no notebook para ele. Essa fita não, já ela estava digitalizada no notebook, né? Então, por conta desse relato, que para mim não faz sentido esse médico vir conceituado de Varginha e vir depois de todo esse tempo inventar uma história, para mim existe. Eu também acredito que exista a fita, pelo mesmo motivo do médico. Já teve perto dela, não teve não, Schwarza? Conta aí pra nós. Perto da fita? É. Já me procuraram, mandaram e-mail pra mim, tentando negociar a fita comigo. Só que eu fiquei com medo de ser golpe. O cara tá pedindo valores e... Enfim, né? Teve gente que pagou 10 mil reais por e-mail, por conta de e-mail, que foi lá, tô com a fita aqui, pô, vendo pra você por 10 mil. A pessoa pagou e não recebeu nada. Né? Então, eu fiquei cauteloso, né? Pô, porque tinha muita gente dando golpe. Você soube da história do cara que tentou me vender a fita, eu divulguei o filme? Não, isso aí não. É? Ano passado... já nem sei se foi ano passado, esse ano. O tempo já tá... efêmero, não é né? do mato, não, a gente né? não sabe mais o que é ontem. Mas, foi filmado um bonecão em Eloy Mendes, que é uma cidade vizinha de Varginha. E o cara contou uma história realmente muito boa. Dá para escrever um livro com a história que ele contou. Então ele procurava diversas pessoas, inclusive me procurou. Ele falou, olha, eu vou fazer videoconferência contigo, eu vou mostrar para você o vídeo, não vou ficar só de boca, vou mostrar. E aí eu quero vender isso. Eu falei, ok, vamos ver. Aí marquei com o cara, meia-noite, uma videoconferência numa quarta-feira. Tinha que trabalhar no dia seguinte. O cara mostrou, realmente, botou lá, um ambiente todo escuro, sabe? Fez toda uma cena. Você encontrou o cara pessoalmente? Não, por videoconferência. Aí ele não botou o vídeo diretamente, ele filmou na câmera, a tela, pra dar assim, a disfarçada, né? Uhum. Aí fechou, eu falei, cara, eu fiquei na dúvida, porque como ele mostrou do celular na tela e tinha uns efeitos, ele botou e o vídeo tinha efeitos pra simular um vídeo de 96, num software muito bom, inclusive, por sinal, que o cara estudou exatamente tudo o que acontece de interferência em fita VHS e reproduziu no software. Fez um efeito de VHS, né? Cara, só que tinha vários elementos suspeitos, por exemplo, ele nunca mostrava o ET muito tempo, era sempre um relance. Aí tinha besouro passando, o besouro ficava ali 30 segundos na tela. Quando era o ET, era assim, Não, e eles descobriram depois que aquele chuvisco, para dar a impressão que é filmagem antiga, é um filtro. Isso, aí eu entrei em contato com o fornecedor do software, ele afirmou, não, essa imagem que tá aí fui eu, é meu software isso aí. Caramba. E o que aconteceu? Ele mostrou para várias pessoas. Logo depois que ele encerrou a ligação, me mandaram, eu não filmei, porque eu realmente fiz um trato com o cara, que não ia filmar. Mostrou pessoas do exterior também. Olha só. Ligados a James Fox. Porque isso vai lá. Né? Ele queria ganhar em dólar, né? Então ele começou a falar. Aí me mandaram, alguém filmou e me mandou o vídeo da videoconferência, a mesma coisa que eu vi. E aí eu vi em slow motion, passo a passo, quadro a quadro, e vi um monte de incoerência que você, na hora, ali na emoção, você até acha que passa. Aí eu peguei isso, falei, não, isso aqui deve ser pesquisei o software, quem poderia ser, quem simula software de 96, mandei pro cara, o cara falou, não, isso aqui é meu software. Certeza, 100%. Aí no mesmo dia eu divulguei no meu canal e falei, é fake. Aí acabou, ele não conseguiu vender pra ninguém. Ele tava quase vendendo esse negócio. Porque eu já sabia naquele momento que tinha gente quase depositando na conta do cara. Não, mas tinha muito golpista. Não sei se foi o mesmo que entrou em contato com você. Entraram em contato comigo com o Bruno Bock. Com o Bock, né? Entraram em contato e o cara fazia toda uma... Gente, eu não posso falar muito tempo porque eu acho que eu tô sendo vigiado. Essa ligação tá sendo grampeada, sabe? Fazendo uma pressão assim. E o Bock, caramba, mano, não sei o quê. Ele ficou cauteloso também. E o cara sumia. Quando o Bock começava a fazer muita pergunta, aí o cara, opa, o cara tá me descobrindo, aí sumia. E teve uma outra história também, um outro caso, que a pessoa pagou, a pessoa foi em Brasília. Caramba! Pagou, depositou pro cara, recebeu uma fita, a fita estava virgem. Nossa. Só que a pessoa me ligou, falou assim, Rony, tô com a fita aqui, o cara mora, não vou falar onde mora, mas enfim, tô com a fita aqui, vem aqui, traz um aparelho pra você digitalizar, traz tudo que você puder, porque eu não tenho videocassete, traz tudo. Eu trouxe tudo, levei o digitalizador pra já colocar no notebook. Caramba! Já falei, será que agora? Saí de casa, viajei, chegou lá, a fita virgem, cara. E o cara pagou. Nossa. Então você vê que a quantidade de estelionatário... o cara não tinha nem visto a fita, porque ele não tinha... Era um trato. E aquela fita que o pessoal... Mas ele encontrou com o cara pessoalmente, viu? O cara mandou os documentos pra ele. Mas esse negócio da fita, até pra contextualizar o pessoal, isso aí começou a ficar assim por conta do Jamie Foxx que ofereceu aquela grana, né? Ele chegou a oferecer o quê? $200 mil na época, que dava $1 milhão, né? Isso. Mais ou menos. Se alguém mostrasse pra ele uma fita, entregasse na mão dele essa fita. Porque, por exemplo, o médico lá de Varginha, nesse período ele nunca tinha falado dessa fita? Nunca tinha falado.
E no caso do Ítalo também, ele teve muito cuidado em não chamar de extraterrestre. Ele falava que era uma criatura, que ele falou que não conseguia entender direito. Até porque ele falou que ele não viu a fita mesmo. Ele viu uma câmera filmando a tela. Foi uma coisa assim. Então, né, mas ele falou que era uma coisa estranha, que realmente não parecia ser humano. Mas até para o pessoal entender, então a história que tem é o seguinte: capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela estava com problema. Uhum. E essa cirurgia foi filmada. É isso. E teria sido no hospital regional de Varginha. E aí aparece... Quem porque que a história é que foi uma ali? confusão imensa, porque a polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Uhum. Até um bicho. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram. Aí levaram para o hospital para alguém arrumar aquilo, né? Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que tinha um cheiro muito forte. A história seria que o exército falou, meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda, que falam. Porque a polícia e a bombeira não sabiam o que fazer com aquilo e levaram para o hospital regional. Uhum. E aí o exército chegou lá, já estava lá, o exército tomou a conta e falou assim, bom, tá ferida, agora se vira aí. Já estava lá mesmo, né? Isso, então, aí essa cirurgia, ela supostamente teria sido filmada. Sim. E teriam pessoas ali. Teriam representantes do exército. Não, só nessa fita, só médicos. Só médicos. Só médicos. Teria mais de uma O exército fita. teria tomado conta depois. Ah, tá. E Mas aí, nesse pelos médicos que aparecem, a gente aí teria a... Seria um momento em que eles conseguiram, os médicos tinham câmeras, no momento que eles conseguiram a brecha para conseguir filmar aquilo muito rapidamente. Entendeu? Entendi. Uma das coisas que eles falam que por que não divulgam a fita é porque tinha pessoas assim que não queriam essa exposição. Fala até que o Badam Palhares estava envolvido, né? Então eles mas aí que tá. O Badam é a outra parte da história, porque o Badam falam que ele foi fazer a autópsia na criatura. Isso, né? falam isso. E aí na hora que ele foi fazer, viu que a criatura estava viva, porque pensaram que ela estava morta, não é? Essa história do Badam é por esse lado, né? Sim. Mas o Badam aí foi lá em Campinas. Isso. Né? Mas o que falam do Badam é que teria sido uma autópsia. Aí esse negócio de vivo ou morto, aí já tem uma polêmica, né? Tá. O tradicional é que seria uma autópsia. Tem lá a criatura, faz a Beleza. autópsia para entender ali, tirar órgão, entender como é que ela é construída. Basicamente seria isso. Tá. Agora, se tá vivo ou não, tem uma polêmica aí, cada um diz uma versão. Aí já começa Aí a já aumentar, né? Entendi. Vai escalonando. Não, entendi. Porque... vamos lá, já que nós estamos falando do caso de Varginha, depois a gente fala da Operação Prata um pouco. Vamos falar só alguns casos assim, depois a gente entra na parte de ontem e tudo. Para vocês, o que foi? Para você, Rony, o que você acha que é? Você já estudou bastante Varginha? Sim. Já teve lá Para e mim, tudo? assim, para mim não tem a quantidade de testemunhas que você tem no caso e testemunhas que são médicos, são militares. Tem militares que as fitas estão guardadas até hoje. Tem lá Marco Antônio Petit, o Pacatinho, o pessoal tem as fitas, está guardado. E o acordo era, olha, se as Forças Armadas tentarem ameaçar esses militares, a gente solta. Como não Mas houve... isso aí seriam fitas do quê? De entrevista? Das entrevistas deles. Das entrevistas. Mostrando o rosto, mostrando os documentos, os militares. Essas fitas existem. Assim como existem dos bombeiros também, alguns policiais militares que falam, etc. Mas essa aí não teriam criatura, não teria nada. Não. Seria só os entrevista com os Isso. testemunhos com os... E aí, quando os militares falecerem, se as famílias permitirem, esses vídeos serão divulgados. Tem esse acordo aí. Então, e aí tem essas fitas, tem pessoas muito influentes, esses médicos de Varginha muito influentes. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi para Varginha, ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos e tem isso escrito no livro dele, ele teve acesso, os médicos contam exatamente a história da criatura ferida. Tem essa questão do Ítalo, que para mim não faz sentido nenhum um cara vir depois de todo esse tempo para inventar uma história que para mim, e todo mundo atacou o cara, não pensem que o pessoal acreditou nele, não, todo mundo atacando, então isso afeta a credibilidade do cara. Entendi. Pode estar até perdendo consulta por causa disso. E para mim não tem por que ele tá mentindo. As meninas, a mãe das meninas falando que ela sofreu ameaça, que foi gente na casa delas oferecer dinheiro e ela não aceitou, também é um ponto. Então você vai juntando todos esses pontos e para mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter sido toda montada e uma conspiração para montar isso. Para mim não faz sentido. Então, Eu tenho uma teoria. por isso. Agora, realmente, para mim, faltam as evidências. Falta documento do governo, falta as fitas, falta a gente vir a público falar que esse caso é real. Então, assim, acho que falta isso, obviamente. Mas os documentos, eles existem. Vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, o Exército ele chegou a fazer uma investigação ali. Pra você ter uma ideia, eu conheço muito a lei de acesso à informação, já consegui muita coisa, inclusive documentos de jovens na Amazônia, da Polícia Federal, de tudo. E eu tentei muita coisa de Varginha. Não os documentos em si, eu tentei documentos para chegar nos documentos, para tentar chegar nos documentos. Certo. Listas telefônicas, contas de luz, de cartas,
naquela época. E todos esses subprodutos de evidências, eles foram destruídos. Caramba. Eles falam, naquele tempo, cada documento tem um tempo de guarda, naquele tempo não tinha lei de acesso à informação, destruir. E teve os documentos que tiveram sigilo prorrogado, né? Isso aí já é um mito, né? Não existe, assim, pela lei de acesso à informação, você tem que, as Forças Armadas, todo órgão público, né? Todo ano tem que publicar o rol de informações classificadas. E você tem que falar, essas aqui são ultra secretas, essas são secretas, essas são... sigilosas, né? Que seriam as classificações, né? Tá. E aí você pega a lei de acesso à informação e pergunta para eles, nesse rol que vocês publicaram aí, de informações que ainda são ultra secretas, que foram prorrogadas, etc. Tem alguma informação ali de Varginha ou algum outro caso desses? Eles falam, não tem. Então, assim, será que eles estão mentindo? Entendi. Porque a versão oficial é que não existe. Então, assim, não há nenhuma pronunciamento oficial de que realmente existe algo de Varginha, Operação Plata, que seja classificado, está numa gaveta e ninguém tem acesso. Eu vi um papo uma vez... Criou-se esse mito, né? Eu vi um papo uma vez que, tipo... Pra mim faz sentido, mas não preenche todas as lacunas desse mistério. Que é que a criatura, na verdade, seria uma criança com hidrocefalia. Que aí os médicos trataram daquele negócio, filmaram a criança e tal, e fizeram piada. E por isso que eles não queriam falar sobre o assunto e nem ver o nome deles envolvido em nada sobre isso, porque poderia pegar muito mal. Né? Então eu vi uma conversa sobre isso daí, que na verdade a criatura, entre aspas, seria na verdade uma criança com hidrocefalia, e por isso que toda a cautela para falar esse assunto, medo de se expor e ser acusado de, vocês estavam mexendo com uma criança e ficar chamando ela de ET, não sei o quê. Eu escutei esse papo. Mas não preenche essa lacuna, por exemplo, do movimento dos militares, dessas coisas todas envolvidas. Por que militares iam estar envolvidos por conta de um caso envolvendo uma criança com hidrocefalia? Não faria sentido. E uma coisa estranha, né? A gente vê que desde o começo as meninas falavam do cheiro, né? Sim. Que é um cheiro que elas falam meio de enxofre, de amônia, que na verdade muita gente que já viu outras coisas fala que é um cheiro de carne podre, um cheiro de podre, né? Quando tivesse algo estragado mesmo. E aí o médico que fez o raio-x, aí ele não viu a criatura. Os militares trouxeram ela num saco que ele falou, ele não pôde abrir e fez o raio-x dali. Ele fala que o setor ficou ali 2 semanas sem poder abrir por causa do cheiro. Entendi. Então essas coisinhas, você vai começando a pegar esses depoimentos e juntando, e realmente forma algo lógico. Entendeu? Assim, Tem também o testemunho do senhor lá que viu a nave caindo, né? Então, aí é um casal. Aí a nave, pra mim, vou ser sincero, pra mim é muito frágil a questão de nave. Tá. Porque, assim, existe um paradigma que tem um ser, esse ser tem que ser extraterrestre, ele tem que ter vindo de algum lugar no cosmos, e tem que ter uma nave. E aí o pessoal completa, vai arrumar uma nave. Então ele vai arrumar um depoimento e vai alinhando a narrativa, né? Pode até passar de uma nave ali, tem vários casos de nave, de testemunhas, que não necessariamente está ligado aos seres, pode ser na mesma época. Às vezes os seres estão monitorando outros seres que estão aqui, entendeu? É que o pessoal quer formar essa narrativa extraterrestre e vai força a barra. Então tem um casal que viu a nave, que também é muito simples, para mim não tem por que ter mentido. E tem um cara que viu os destroços. Então a nave se acidentou. Então, assim, você não tem cruzamento de testemunho. Porque eu vi o testemunho do senhor que viu a nave caindo, né? Ela tava com fumacinha saindo, tinha um furo, era um casal. Era um casal. Muito simples, do interior. Aí ele vai no bar, não é essa a história? Aí ele fala, caramba, vocês não viram? Acabou de cair um avião. Ele fala no começo que era um avião, né? Não era isso? A história então, é essa, né? Aí o cara que viu que falou isso. O cara que viu os destroços. Mas assim, esse cara que viu os destroços não viu essa mesma nave no céu, caindo. Ele já viu algo no chão que ele fala. Então você não tem como cruzar, entendeu? Você tem 3 pessoas falando coisas distintas e que você quer estabelecer uma relação lógica. E aí depois você tem as criaturas. Aí depois tem as criaturas. Tá. Então o pessoal tenta estabelecer uma relação lógica que pra mim não existe. Que seriam mais de uma criatura, né? Tem a criatura que as meninas viram, uma criatura que apareceu, acho que num zoológico, né? Tem a que o bombeiro capturou, que estava sendo apedrejada. Isso. Tem outra que a polícia estava procurando já porque sabia, tocaram no rádio e falou, procura esse animal aí. Falaram animal. Atropelar, né? E aí quase atropelaram. Aí o cara foi arranhado, etc. Então tem várias. Tem um que o exército teria tirado, viu no mato, já estava o exército, já estava no local. O exército chega depois, né? Primeiro a polícia, bombeiro, primeiro fica uma coisa local ali. Tem um animal aí, um animal estranho na área. Por isso que foi bombeiro, né? E depois veio o exército, então tem esses casos de múltiplas. Mas assim, pra mim, se você pegar a criatura de Varginha, é o que eu sempre falo. Se você pegar o que o governo dos Estados Unidos discute hoje, tem lá o coronel chamado Carnell. O coronel Carnell mostrou na Fundação Sol que ela é. Inclusive vou estar lá na Califórnia semana que vem, fui convidado, muito orgulho, na Fundação Sol, que é patrocinada por Stanford.
Pelo Gary Nolan, que foi candidato ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele teve um caso quando era criança com seres, e por isso que ele gosta do assunto. E ele patrocina esse evento e vai ter semana que vem. Eu vou estar lá, vão ser políticos, militares, cientistas discutindo como fazer a revelação. Esse é o... E aí, nesse caso da Fundação Sol, né, ele discutindo isso, o que acontece? Por que eu falei da Fundação Sol? Volta. Mas enfim, tem o Caunel. O Caunel, que faz parte da Fundação Sol, ele exibiu um quadro no último ano, no simpósio, em que ele mostrou que é um documento do governo que ele discute as possíveis origens para o fenômeno. Extraterrestre é uma pontinha lá pequenininha. Você tem a interdimensional, você tem múltiplas realidades, teoria das cordas, você tem um monte de coisa ali prosaica, explicações prosaicas, explicações naturais. Você tem explicações metafísicas ou religiosas. Então você tem um quadro inteiro de possibilidades. Dentro dessa, você tem um ramo que é de criaturas que tem olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Entendi. Que não é só Varginha. Se você pegar qualquer história de lobisomem, entrevistei várias pessoas, quando eu fui para Colares fazer o documentário da Operação Prato, eu entrevistei várias pessoas que falam que é um lobisomem. E falam que é olho vermelho e cheiro de enxofre. Você pega no Ceará, eu fui no Ceará, estava tendo mutilação de porco, tinha um ser com cara de cavalo, que ele falou, e olho vermelho e cheiro de enxofre. Então você tem e Varginha era uma ranzinha, ou um réptil, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Então você tem uma gama de casos em que você tem seres bestiais, que são humanoides misturados com animais, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Entendi. E não necessariamente esses seres estão vindo de uma nave, as pessoas fazem essa associação. Podem estar vindo num portal, sei lá, tem múltiplas hipóteses. Então, essa relação lógica de Varginha é que eu não concordo. E também falam que essa criatura seria um tanto animalesca, né? Ela arranha, ela tem um comportamento que não parece ser... Primitiva, estava agachado, como se fosse um bicho. Tanto que o pessoal falou que era um animal. A criatura que os meninos viram estava agachada, em defesa ali. Aquele cara do podcast Paranormal... O grande Zé Graça. Isso, ele disse que assistiu a fita, né? E ele falou... Qual fita? A do ET A fita? É. Ele viu? É o canal Paranormal. Não é o Paranormal Experience não, né? Não sei se é esse. Eu sei que tem Paranormal no nome. E ele falou que viu a fita e na descrição dele... ele falou que viu parte da fita. E na descrição que ele deu, que até viralizou aí nas redes sociais, ela tinha tipo como se fosse uns pelos nas costas, sabe? E tinha garras em vez de mãos. Então ele falou que era uma coisa que ia mais pro animalesco do que pro humanoide. Pelo menos naquele recorte que ele viu. E todos esses casos de pessoas do interior que veem esses seres, inclusive tem casos desses que são seres fazendo mutilações de animais, o chupacabra é um desses. O chupacabra tem olhos vermelhos e é também um humanoide com características animalescas. Então é mais um caso que você junta esses todos, que pra mim pode ser um outro ramo. Será que não são os pets, né? De seres mais inteligentes que estão aqui fazendo alguma atividade? Manda eles primeiro, né? Vamos passear ali na terra. Né? Uma coisa assim, né? Entendi. E dele tá lá em Campinas? Isso aí, meu amigo. Eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo que eu ficava lá trabalhando, né? Já contei essa história aí, vou contar de novo. Eu ficava ali, aí tava tendo uma festa na Unicamp. Aí meu amigo chegou e falou assim: Sérgio, é hoje, cara. Hoje eu vou desvendar esse caso. Porque, né, pra quem não sabe, reza a lenda que uma das criaturas foi levada para Campinas, pro Badam Palhares fazer autópsia. E tem até a sala lá no Instituto de Química, onde ela ficou guardada. Aí, para aí. Agora vem a história que é contada. Que na hora que ele foi cortar, viu que a criatura estava viva, prendeu ela numa gaiola e deixou ela lá, engaiolada lá, entendeu? Essa é a história que se conta, que é o famoso Juca. E aí esse meu amigo, tava bebaço já, e eu lá trabalhando, ele falou: hoje eu vou desvendar esse negócio, cara. Eu vou entrar naquela sala e se esse ET estiver lá, cara, eu vou pegar ele e vou levar ele no meio da festa. E aí ele foi, sumiu. Aí ele sumiu, eu continuei trabalhando. E aí, de repente, ele voltou. Falei: e aí, cadê o ET? Cadê o ET? Pô, Sérgio, não deu, cara. Tem segurança e tal. Deve ter alguma coisa. Falei: lógico que tem segurança, né, cara? Então, deixar um instituto sem ninguém para um maluco bêbado igual você entrar assim de madrugada, cara? Não tem. Mas nessa parte aí, o que vocês acham? Aí vocês já acham que começa a viajar demais? Ou você acha que faz sentido? Assim, para mim, os Estados Unidos tomam conta. Se tiver alguma coisa estranha dessa, os Estados Unidos vai tomar conta desse material. Também acho que se tem uma criatura
diferente de tudo que a gente vê, ela não ia ficar na Unicamp. Ela ia chamar a atenção do mundo inteiro. Seria uma coisa que divisor de águas. O Badan já deu algum depoimento sobre isso? Ele nega, ele fica irritado. Na verdade, ele quase bate na pessoa que pergunta isso pra ele. Né? Isso pra mim é uma reação estranha, tá? Ele fica muito agressivo quando pergunta de Varginha pra ele. Mas às vezes porque perguntaram muitas vezes ele tá de saco cheio. Não sei, cara. Pra mim não tem necessidade do cara ficar agressivo. Mas assim, isso até pode até corroborar pra acharem que ele de fato tá coberto no álcool. Ou às vezes é até um sentimento que ele queria revelar aquilo, mas fez uma coisa e não pode, então é uma forma dele se expressar. Sente culpa. Entendeu? Isso gera um monte de... Sim, claro. A interpretação que você mas, vai assim, dar vai o que eu acho é que se a gente tiver alguma coisa dessa estranha, os Estados Unidos vai tomar conta, a gente sabe que os Estados Unidos tomam conta desse assunto, né? E eu acho que pode ter acontecido dos brasileiros falando assim, olha, os caras estão vindo, tenta descobrir o máximo que você puder antes que eles peguem. Porque eles estão vindo aqui falando que vão chegar daqui a 10 minutos. Então... foi tudo na correria. Tem aquela... E quando você vê esse caso, parece que de fato foi tudo na correria, né? Porque tem muitos erros. Como é que você pensa? Como é que o exército ia deixar alguém ver um negócio desse? Eles falam até que a criatura teria sido moeda de troca para o Marcos Pontes ir para o espaço. Então, outra coisa estranha. Se você pegar o primeiro acordo espacial Brasil-Estados Unidos, que foi o acordo da ISS, que consequentemente levou o Marcos Pontes para o espaço, que foram várias sucessões de acordo, mas esse foi o primeiro, é março de 96. Uhum. E a Varginha é final de janeiro de 96. Então, assim, mais um ponto que o pessoal fica... É perto, né? E o pessoal emenda vai tudo, desenhando né? a narrativa toda. Aí você acha que algum dia nós vamos descobrir? Por exemplo, o Badan tá velhinho já, né? Tem uns 80 e poucos anos já, né? Você é assim, não desejando a morte dele, obviamente, jamais, entendeu? Uhum. Mas será que, tipo, acontece aquelas cenas, igual em filme, assim? No leito de morte. No leito de morte, ele... revela. O que acontece nesses casos, o cara teme pela família, né, cara? Tem, claro. Ele tá indo embora, mas a família tá ali. Sim. Então, os caras não revelam por causa disso. Mas você acha que algum dia vai ser revelado? Nem que seja pelo lado de ser ou de Varginha? não ser? Eu acho que vai acontecer, Varginha, o seguinte. Vai sair um documento pelos Estados Unidos falando pelos Estados Unidos, cara? Falando da recuperação de OVNIs. Tá muito quente lá. E agora estão chegando os seres também. Antes era só nave, né? Demoraram um pouco. O plano de revelação controlado dos Estados Unidos, ele é muito sabático ali, muito minucioso e gradual e lento. O pessoal fala que é uma maratona, né? Todo mundo querendo que seja uma sprint, mas é uma maratona, não tem jeito, são anos. Tá vindo desde 2017, você vê. Uhum. Lá, pra mim, daqui a pouco vai sair um documento em que vão falar da recuperação de OVNIs em outros países, ou recuperação de seres em outros países, material biológico, e que vai ter Varginha ali no meio. Aí não vai ter o que o Brasil ficar calado. Alguém vai ter que falar nesse negócio. E por conta do Jamie Foxx, agora o público americano está muito interessado no assunto. Agora você coloca a Varginha Alien, não vem só sites brasileiros. Vem muita coisa lá dos Estados Unidos, tudo em inglês, porque agora eles conhecem o caso, né? Sim. E popularizou por lá também. E vindo documento vem nome. Entendi. Se todo mundo morreu, ok, mas se tiver gente viva... Tá. Tanto que o Trump não liberou o arquivo de John Kennedy, ele é muito aberto. Ele fala, eu não liberei porque tem gente viva, esse pessoal tá na CIA, trabalha pro governo, e a regra presidencial é não liberamos nada para não causar um constrangimento se os caras estiverem vivos, a gente só libera quando morre. Por isso que ele fala que não liberou no primeiro mandato. Tem que esperar uma geração morrer, então, infelizmente. Então acho que a liberação de Varginha vem pelo exterior. Vai vir pelo exterior e aí vai virar uma pressão pro Brasil poder liberar o que tiver aí. Vão ter que falar alguma coisa, né? Ou liberar os documentos que eles tiverem. Imagina, sai um documento falando assim, olha só, recuperamos tantos seres em Varginha em 96, lá nos Estados Unidos. Imagina a pressão popular, a imprensa, vai todo mundo começar a falar nisso o tempo todo. Vai ficar insuportável, alguém vai ter que falar nisso. E tem um caso também, se eles falarem, depois de sei lá quantos anos, revelar que o que aconteceu em Varginha foi realmente um evento envolvendo uma criatura, a credibilidade nas instituições também vai cair. Pô, eles esconderam isso do povo há tanto tempo. Sim. Eles têm esse receio também de revelar alguma coisa, aí as pessoas não acreditarem mais nas instituições. Pô, mentira, pode mentir de outras coisas também.